Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Cunha Law Responde. Meu nome é Leopoldo Cunha, eu sou advogado-chefe da Cunha Law pela LLC e vai ser um prazer conversar com vocês sobre algumas das dúvidas que vocês tiveram. Antes de tudo, eu peço desculpas por ter ficado um tempo ausente das redes sociais. Graças a Deus foi por um bom motivo. Nosso escritório está crescendo bastante e eu estou com algumas demandas que exigiram um pouco mais de foco e acaba que essa questão de gravar vídeos e ajustar as agendas do escritório tomaram um pouco mais de tempo do que eu esperava. Mas, de qualquer forma, a gente está se estruturando e daqui para frente espera-se que a gente consiga manter uma rotina de vídeos cada vez maiores com vocês. Bom, antes de começar a responder essas perguntas, eu queria comentar com vocês algumas coisas que eu tenho reparado aqui nos Estados Unidos que estão começando a ficar um pouco mais sérias. Com a gestão Trump sendo um pouco mais incisiva com imigrantes, acabou-se que alguns oportunistas estão abusando da boa-fé e da inocência de muitas pessoas para processos imigratórios. Então a gente está vendo golpes antigos que estão sendo reeditados aí, questões de L1, algumas coisas que estão surgindo na praça. E eu peço para vocês tomarem cuidado. Por conta disso, a gente vai lançar um canal dentro do... Não um canal, mas alguns vídeos dentro do canal chamado Cunha Law Adverte. E a ideia é conscientizar a comunidade brasileira desses riscos, dos potenciais, dos resultados do processo imigratório, tá? Sintam-se à vontade para pedir algum vídeo específico, alguma coisa, vai ser um prazer. Outra coisa, a gente sempre responde as perguntas de clientes, de comentários feitos aqui embaixo. Então, assim, por favor, comentem, deixem a sua opinião, deixem suas dúvidas e também por perguntas que são feitas na nossa caixinha, que são disponibilizadas no Instagram, tá bom? Então, assim, entre em contato com a gente, vai ser um prazer conversar com vocês, tá bom? Vamos passar para as perguntas agora, então? Bom, a primeira pergunta aqui é: quando é a hora certa de emitir o ITIN? Quando for dar saída fiscal do Brasil? Pergunta do Felipe. Felipe, o que acontece? A emissão do ITIN raramente é a melhor saída. O ITIN, geralmente, ele é emitido só para pessoas que têm interesse em fazer algum tipo de investimento aqui nos Estados Unidos que exige um documento fiscal. De um modo geral, eu tenho muita cautela em fazer o pedido do ITIN. Geralmente, os vistos mais adequados, eles já permitem que você possa trabalhar aqui nos Estados Unidos. Então, H1B, alguns outros vistos já tem dentro do seu processo a emissão do Social Security Number. Então, assim, é muito raro de eu sugerir alguém tirar o ITIN estando aqui nos Estados Unidos. Então, assim, tomem cuidado com isso. O ITIN, ele tem a sua aplicação sim, mas é bem limitada e eu sempre sugiro que entre em contato com o advogado com relação a isso. Com relação à saída fiscal do país, eu posso te dar duas respostas. A primeira é a resposta legalista, que é a definida pela Receita Federal, falando que você tem até 3 anos depois que você saiu do país para dar saída definitiva do país. Eu conheço alguns profissionais de contabilidade, e aí não vou me aventurar na área deles, que falam que é mais interessante você manter o seu registro fiscal no Brasil e fazer declaração de isento e algumas outras estratégias. Então, assim, tome cuidado. Sinceramente, eu prefiro que vocês conversem isso com um contador para discutir esse assunto, em especial sobre legislação tributária no Brasil. Como faz muito tempo que eu não moro no Brasil e que eu sei que a política tributária está sendo cada vez mais se alterando, então eu prefiro me abster de fazer qualquer comentário sobre esse assunto. Agora uma pergunta do Wilson. Ficou mais fácil tirar o visto AB2NW agora do que na gestão anterior? Wilson, o que eu tenho reparado na minha prática forense é que alguns oficiais que eram mais qualificados, que antes estavam sendo utilizados na fronteira para emissão de vistos, pedidos de asilo, esse tipo de coisa, agora foram relocados para os seus regional centers adequados. Eu estou tendo processos que estão sendo processados em menos de meses, coisa que era raro antigamente. Então, assim, não é que está mais fácil. O que eu posso falar é que eles estão tendo uma análise um pouco mais coerente. E, assim, isso varia muito de processo para processo. Mas, de um modo geral, em termos de uma imigração legalizada, eu não estou vendo muita diferença. Eu estou vendo uma diferença mais positiva, por incrível que pareça, tá?
Tive o EB2NW negado. É possível ser aprovada para o visto F1 na entrevista do Brasil para o mestrado nessa situação? Pergunta a Poliana. Poliana, está se espalhando, eu vou gravar um vídeo específico só sobre questões relacionadas a F1, porque está tendo muita desinformação, inclusive por consultores nesse assunto. Os requisitos dados a um visto não necessariamente se vinculam a outro. É importante deixar isso muito claro. Por exemplo, a pessoa quer aplicar para um visto de prática desportiva, então é o visto P1. E aí ela tem esse visto negado porque ela não cumpre os requisitos. E, ao mesmo tempo, ela é uma excelente pesquisadora. Ela pode aplicar para um visto F ou um visto J. Os requisitos que vão ser analisados de um visto não são os mesmos vistos analisados no outro. O que acontece e que eu já vi e que eu sempre oriento não mintam para a imigração. Jamais mintam para a imigração. O que eu quero dizer com isso? Se você está aplicando para um determinado visto, por exemplo, e descrevendo nesse visto que você tem uma formação de engenharia, se em algum outro visto, algum outro pedido, você falar que você tem um curso de tecnólogo, ou seja, você não tem um bacharelado em engenharia, esse choque de informações pode gerar um problema grave e iniciar uma investigação, tanto no Department of State quanto na USCIS. Isso sim é impraticável, isso sim é um absurdo. Mas o fato de você ter um EB2NW negado não necessariamente vai impedir que você aplique um F1, por exemplo, caso você queira se qualificar. Te dou um exemplo. Imagine que você é uma profissional na área de saúde, então você, por exemplo, é uma médica, e você aplicou para o EB2NW e você teve o seu visto negado. Mas você é uma pessoa que você realmente quer aplicar a área de medicina aqui nos Estados Unidos. Então você entrou em contato, procurou um mestrado, procurou um processo de revalidação. Para ter esse processo de revalidação, você vai ter que estar com visto F1 aqui, ou um visto J, tem alguns vistos que podem ser aplicados. Você senta e aplica. O fato de você ter um EB2NW negado não afeta o processo de aplicação do J. Inclusive, eu já adianto algumas notícias de um vídeo que a gente vai soltar em alguns dias. Existe já um policy manual expresso sobre esse assunto, falando que a aplicação do visto de um visto EB2 ou de algum visto ou alguma labor certification não bloqueia a emissão do visto F1, tá? Então, assim, tome cuidado com isso. Mas eu vou entrar em detalhes muito claramente sobre isso num vídeo específico. De fato, quanto tempo demora da assinatura do contrato à entrevista do consulado no Rio de Janeiro? Visto EB2NW, Glauci. Glauci? Ou Glauci? Isso é uma pergunta de $1 milhão. Eu tenho tantas variáveis em cima da mesa para poder responder essa sua pergunta que eu não me sinto confortável em te dar um prazo específico. Mas vamos lá, para exercício de quem está assistindo e também para o seu. A partir do momento que você assina o contrato, você tem que juntar a documentação. Então vamos dizer que você seja uma pessoa muito organizada, assim, que você seja uma pessoa que praticamente já está com todo o seu material organizado, então você levou 2 meses para organizar a documentação. Geralmente eu levo 6 meses, 3 meses, dependendo da situação, para a montagem de um EB2 e o protocolo. Pronto, acabou de acabar aí o meu controle sobre o seu processo. A partir de agora, todo o processo vai se dar por um desenvolvimento da própria USCIS. Mas tá ótimo, vamos começar a trabalhar agora com alguns prazos hipotéticos, mas que são plausíveis. Então a gente protocolou, você tem aí 2 meses, vamos botar 4 meses a sua preparação, mais 6 meses, 10 meses. 8 meses da análise do seu visto. Então, 10 mais 8, 18, 1 ano e meio. Então, assim, da aprovação dos 140. Hoje, está se levando por volta de 2 anos e pouquinho da sua priority date para a sua entrevista. Então, vamos botar 2 anos e meio. Lembra que eu falei para trás 10 meses? Então, 10 meses mais 2 anos e meio, 24, 34 meses. Bota mais uma gordurinha, 3 anos.
36 meses, 3 anos. Então seria mais ou menos esse o prazo que eu conseguiria me sentir seguro para planejar um processo migratório. Porém, existem várias variáveis. Então você pode vir para cá, você pode fazer um mestrado, como eu conversei anteriormente. Tem algumas outras janelas que você pode considerar, mas eu acho que um planejamento de 3 anos seria um plano viável. Para aplicar o H1B, é preciso ter empregador? Pergunto a Valderlene. Valderlene, você não precisa de um empregador como era o conceito do caso do EB3. Você pode ser o proprietário da sua LLC e aplicar para você mesmo o H1B. Isso foi uma inovação que ocorreu agora com os ajustes que ocorreram do ano de 2025. Todo ano, alguns vistos têm reedições. Então, você tem o H1B, você tem o H2A e o H2B. Então, todo ano eles soltam os normativos que vão guiar aquela temporada, porque são vistos por temporada. E na atual temporada do H1B, eles trouxeram essa novidade. Era uma novidade que já havia sido utilizada no F1. O F1 você pode utilizar a sua própria LLC para você patrocinar o seu OPT. E agora eles estão permitindo com H1B também. Mas não é tão simples quanto está sendo ventilado nas redes sociais. Você tem que cumprir alguns requisitos. Também vai sair um vídeo nos próximos dias explicando como que funciona o H1B e como que você pode aplicar, e vai ser um prazer conversar com vocês. Inclusive, o escritório está com um programa especial sobre o H1B, no qual vocês aplicam, a gente só cobra o custo administrativo da aplicação do pedido de loteria, porque é um sorteio que ocorre, e você só cumpre o contrato se você for sorteado nessa temporada. Senão, a oportunidade se encerra por ali. É uma excelente estratégia, é uma janela ótima e com custo extremamente razoável para quem quer imigrar para cá, tá bom? Precisa de entrevista para renovar o visto de turista? Pergunta o Wilson novamente. Wilson, o que acontece hoje é que o visto de turista, ele antes permitia a renovação sem entrevista em até 48 meses. Agora eles reduziram o prazo de 48 meses para 12. Então você pode, desde que o seu visto tenha vencido nos últimos 12 meses, você não precisa de fazer entrevista. Ressalto que a dispensa de entrevista é uma liberalidade do Department of State. O que isso significa? Que dependendo dos critérios, dependendo da sua situação, mesmo que você esteja dentro desses 12 meses, o Department of State pode te convidar a ser entrevistado. Então, assim, isso não é uma regra tão clara. Tome cuidado com isso, tá bom? Pessoal, o passaporte do Green Card Holder deve estar sempre válido? Se vencer, ele pode viajar para o Brasil para renovar? Fábio, deixa eu te responder. Esse é o momento que a gente dá aquela resposta meio avó e mãe. Documentos sempre atualizados. Em especial, documentos de viagem, documentos que têm natureza de imigratória. Por quê? Por mais que você possa entrar no Brasil com um passaporte vencido, pode ser que aconteça uma emergência e você tenha que descer na Colômbia, em outro país que não seja o Brasil. Nesse caso, você vai ser retido e não vai poder entrar nesse país porque você está com o passaporte vencido. Então, assim, atualizar o passaporte é algo muito simples de se fazer. Basta você entrar em contato no consulado, ou agendar uma visita ao consulado e fazer esse pedido. Geralmente, quando você renova o seu passaporte fora do Brasil, isso é quase que de imediato. Então, assim, tem alguns que pedem 2, 3 dias, tem outros que já emitem o passaporte ali na hora. Então, assim, sempre tem um documento atualizado. E eu vou aproveitar essa pergunta para explicar também sobre a questão do visto da carteirinha de imigratória que alguns consulados emitem. Essa carteirinha ela é muito simples, basta você pedir no consulado. Ela, tecnicamente falando, tem validade legal, mas não é aceito por quase todas as pessoas. Assim, eu já vi policiais que se recusaram a aceitar essa carteira. Então, assim, mesmo que estejam com a carteirinha do consulado, mantenham sempre com o passaporte em mãos. Mas é bom ter sempre um documento atualizado, tá? Outra coisa, mais importante do que tão importante quanto o passaporte é estar com o Green Card atualizado. O fato do seu Green Card estar atualizado ou desatualizado
pode afetar inclusive como você retorna aos Estados Unidos. Então, assim, tomem cuidado com isso, sempre renovem os documentos imigratórios com bastante antecedência, se organizem quanto a isso para evitar complicações. É uma coisa central, e esse tipo de atraso, isso pode inclusive fazer com que você seja retido no processo imigratório pelo oficial fronteiriço do CBP. Então, sim, tomem bastante cuidado, mantenham sempre esses documentos atualizados, tá? O visto F1, tem oportunidades para mestrado na área de educação? Andréia pergunta. Andréia, o visto F1, ele é um visto que ele se aplica a quase todas as áreas do saber. Então, assim, você pode utilizar o visto F1 para mestrado, para doutorado, até para cursos de inglês. Para conhecimentos na área de educação, tem várias oportunidades, em especial se for a educação de crianças especiais. Então, assim, sempre vão ter bolsas, a gente vai disponibilizar um vídeo específico sobre isso do F1, explicando como que funciona. Mas sim, tem vagas de F1 para pessoas que querem estudar educação aqui nos Estados Unidos. Então, assim, tem universidades de ponta. Um vasto espaço para quem quer aplicar pedido de bolsa, essa área de educação também. Para o visto F1, os documentos precisam ter tradução juramentada? Pergunta a Andréia novamente. Andréia, os seus documentos não precisam ser juramentados. Dependendo da universidade na qual você está aplicando, talvez seja necessário você entrar em contato com o centro educacional daquela universidade para poder verificar a validade dos seus créditos estudantis. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui, infelizmente, também é outro golpe que eu vejo aplicando entre brasileiros. Essa história de fazer análise academic evaluation e dizer que revalidou o diploma. Isso não é verdade. Isso varia de entidade para entidade. Alguns têm convênios com algumas determinadas organizações, outros têm convênios com outras organizações. Então, assim, e a revalidação de diploma aqui nos Estados Unidos não é algo tão comum. O que eles fazem é reconhecer imediatamente os créditos que você cursou e falar, você precisa de cursar tais e tais matérias para então você ter o diploma reconhecido aqui para você então exercer a função aqui nos Estados Unidos. Não é que ele revalida o seu diploma. Não é que o governo americano reconhece a diplomação que você recebeu no seu país de origem. O que acontece é que ele analisa os créditos que foram cursados e compara com a grade curricular daquela carreira. E caso aquela carreira caso seus créditos sejam equivalentes ou semelhantes aos créditos daquela carreira, emite-se um diploma daquela universidade. Mas geralmente sempre tem uma ou outra cadeira que você precisa cursar. Então, assim, tome cuidado com isso. Sobre a pergunta da Andréia mais especificamente, você não precisa de tradução juramentada. Mas algumas universidades grandes, elas fazem análise desses seus créditos dentro da própria universidade. Então, principalmente se a universidade for uma universidade muito grande, eles têm um departamento de português, então eles já fazem análise em português e eles levam para o departamento daquela universidade que vai analisar os créditos e eles já dão o laudo definitivo, olha, a gente aprovou essas matérias, a gente não aprovou essas e tudo mais. Algumas universidades menores, ou umas community colleges, elas pedem determinadas entidades credenciadas. Isso é importantíssimo. Não é qualquer universidade, não é qualquer entidade, não é o Zé das Couve que vai analisar o seu diploma. Então, por exemplo, na área de contabilidade, se você quer revalidar, se você quer aplicar para cá para um CFA, você tem que entrar em contato com o board do determinado estado que você quer aplicar, envia o seu currículo, envia a ementa e mais, inclusive, a descrição daquelas matérias que você cursou. Eles vão analisar e depois eles te respondem com os determinados critérios que você tem que cumprir adicionais. E aí você procura uma universidade e você termina de cursar essas determinadas matérias, tá? Então, assim, tomem cuidado, as coisas não são tão simples quanto estão vendendo. Então, assim, procurem um profissional isento. Às vezes é um gasto adicional que vai te economizar muita dor de cabeça e problemas no futuro, tá bom? E com isso nós encerramos o nosso Cunha Law Responde. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês e se ficaram até agora, por favor, deixem um like, deixem um joinha e se inscrevam no canal.
vai ser muito útil para a gente. E também não deixem de comentar as dúvidas de vocês, a gente pega do canal, a gente pega também do Instagram, como eu falei anteriormente. E sintam-se à vontade de entrar em contato conosco, tá bom? Sucesso e tudo de bom. Godspeed, pessoal.